Últimamente, ¿no? Argentina está en la boca del mundo, todo el mundo habla de Argentina y eso en los últimos años. El mundial, ¿no? El mundial fue algo, Sí, sí. todo el mundo habla, mejores jugadores del mundo. Y ahí la gente empezó a notar algo y preguntarse de algo por hacer comparación con los otros países de Latinoamérica, que es la siguiente pregunta: ¿por qué no hay negros en Argentina? Negros. ¿Por qué no hay Exacto. negros ¿Por qué no hay en negros argentinos, en, no? en Argentina? ¿Qué pasó? Ve el equipo de fútbol y ve todos blancos y no ven negros. ¿Nos mandamos a la guerra, todo? ¿Qué Sí, pero eso para que poder explicar bien, hay que explicar, hacer la diferencia. La diferencia entre negro y negro. Claro. Sí, porque yo soy negra, para cualquier argentino, ¿no? Pero hay una diferencia ahí. La diferencia es esa. Los de tonito más oscuros son las personas de etnia negroide, que es lo correcto llamarlas negros, ¿ok? No es ofensa, no es nada. La etnia negroide, ese nombre es negro. Los otros son indígenas, nativos de América. Son los que ahora se llaman pueblos originarios. ¿Por qué originarios? No, porque eles son la origen. Ya estaban acá cuando llegó los españoles en los barcos, ya estaban acá cuando llegaron los negros, ya estaban acá, ¿no? Bueno, ahí tenemos negros e indígenas. Esos, los negros aí que temos, não, os da etnia negroide, um pouco mais claritos, já são descendentes daqueles primeiros. E os outros acá, a la derecha, são os descendentes, não, de los indígenas, daqueles pueblos originários. ¿Viste? Então, vou vendo essa imagem, que eu poderia dizer? Quem desses poderiam ser brasileiros? Y los negros. Bueno, ¿y quién podría ser argentino, norteño, boliviano, peruano, no? Sí, los de la derecha. Los de la derecha. Los de la izquierda también podrían ser venezolanos y colombianos, ¿ok? Vamos a explicar por qué no hay negros en Argentina. Algunos de ustedes pueden pensar, por que uma brasileña vai descer a mim, vai explicar para mim uma coisa acerca de meu país? Eu les explico. El tema, yo vengo de Brasil. Brasil es una tierra de gente negra. Tiene mucha gente negra. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, desde chiquitos, aprendemos na escuela, aprendemos com nossos padres, aprendemos com a sociedade, ¿sabe? De onde vieram os negros. Que passaram os negros? Toda a história da esclavitud. Para onde foram, para onde estão, onde vivem, como vivem, todo. Vamos explicar, então, por quê. La verdade é que os espanhóis não necessitaram comprar escravos, ok? Brasil foi colonizado por los portugueses. Aí, os portugueses necessitaram comprar escravos. Venezuela, Cuba, Colômbia, todos os outros países necessitaram comprar escravos. Pero acá não necessitou. E, em verdade, também não compraram para Bolívia, não compraram para Peru. Por quê? Qual é a explicação? Essa seria um aborígene africano e esse seria um indígena de Latinoamérica, mas mais especificamente de Brasil. Aí queria mostrar para vocês. Por que os portugueses de Brasil, para tomar exemplo só dos países, tiveram que comprar negros como escravos, gente de etnia negroide como escravos? Bueno, por que os portugueses tiveram que comprar pretos? Por que os espanhóis colonizaram outros países como Colômbia, Venezuela, tiveram que comprar pretos? E já em Argentina, Bolívia, Peru, não tiveram que comprar pretos para a esclavitud, para o trabalho. Por quê? Mira a diferença entre os dois indígenas. Esses indígenas, quando os espanhóis chegaram, esses indígenas já tinham construções. Já havia havido Império Inca, Maya, não? Aí as ruínas de Machu Picchu que não nos deixa, não? Nenhuma dúvida. Não? Então, já sabiam tecer roupa. Já tejiam roupa, já tinham tejido com a lana, já criavam animais, sim, já criavam alpaca, já criavam guanaco, já criavam a chama que chama. La llama que llama, esa. Sim, já domavam cavalos, já criavam algo que é parecido com, já caçavam os venados todos, já haciam todo isso. Mientras, esses indígenas aí, sem roupa, que são os indígenas de Brasil, de Colômbia, de Venezuela, não faziam nada disso. Eles viviam numa floresta de multa, totalmente coberta, num bosque encantado, onde a única coisa que eles tinham que fazer era subir numa árvore, agarrar uma fruta, ou alguns estavam hasta no piso, ou pescar, ¿se entiende?
casar alguna otra vez. Pero era así, tenían todo, no aprendieron a hacer ropa. Sus casas eran casitas de paja, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Los europeus, los españoles, llegaron a Argentina y encontraron esos indígenas con ropa, con todo, con sus casitas, con sus plantaciones, haciendo cosecha y todo más. ¿Qué era? ¿Qué tenía que hacer ahí? Dominarlos. A la fuerza o con un cambio de algo, como si fueran reyes, y convencerlos a trabajar para ellos. Punto. ¿Fue una esclavitud? Fue. Sería más lo que se llama feudalismo. ¿Sabe, no? Sí, sí. El sistema feudal, ¿no? Como nuestras provincias, sí, son todas feudales. Ahora nosotros somos dueños dessa terra e ustedes trabalham para nós. Foi assim. Agora, quando chegou em Brasil, Venezuela, Colômbia, com esses índios que nem Europa tinham, como vos ia ser essa gente laburar? Como vos ia ser essa gente trabalhar em cosecha, trabalhar na plantação, não havia como. E em cima eram recontra rebeldes, hein? Recontra. Não tinham, eles não eram salvajes, eram recontra salvajes, porque não tinham uma civilização. Já não existiam maias, incas e astecas, Deus meu. Como eles iam ter civilização? Eles viram os blancos de roupa, todos civilizados, que raros que são. E se pelearam, e foi flecha, e foi de todo. Foi um extermínio, um genocídio grande, pero alguns terminaram hasta convencendo, por exemplo, em Brasil a igreja teve um papel muito importante, não? Porque, raro, os indígenas quando viram a imagem de Nossa Senhora, se puseram de rodillas e já empezaram a rezar, já entenderam, essa é a Madre Tierra, essa é a Pachamama, se entende? E já estavam colonizados uma parte. E foi assim que passou. Agora, algumas boludezes, não, que dizem, porque, obviamente, nunca, nem peronismo, nem a ditadura se interessou em educar a gente para saber do que passou com os negros, poucos negros que vieram à Argentina. Porque sim, tá entende? Em especial ali na região de Córdoba, Misiones, essas coisas, haviam hacendeiros que compraram escravos. E, mira, não foram os espanhóis que compraram escravos. Essa gente comprava escravos de Colômbia, de Venezuela e de Brasil. Nem sequer vinham diretamente de África. Sabe as festas pátrias, onde tem lá a negra vendendo, não? Sim, a empanada? Essa figura, ela já era uma negra hija de outra negra esclava, você entende? Já era uma terceira geração já de escravos. Escravos que já haviam comprado diretamente de Brasil, e não escravos que vinham diretamente de África, ok? Já eram civilizados, já eram outra coisa. Então, esses poucos negros escravos que viveram na Argentina, porque os espanhóis não necessitaram comprá-los porque os indígenas laburavam, esses poucos, que passou? Há uma coisa que há que dizer, e vamos, não é discriminação. A pessoa de etnia negroide, o africano, não lhe gusta o frio, não lhe gusta o frio, lhe gusta o calor. Vive muito mal no frio. Ok? Atualmente há muita migração como haitiano, senegalês, etíope, de muitas partes de África que se vão à Europa, não? Todo mundo está sabendo como está a Europa agora. Espanha está lleno de africanos, França está lleno de africanos e tudo mais. Em verdade, a Europa e a União Europeia abriu os braços para eles. Suécia, Noruega, Dinamarca, Alemanha, todos têm o braço aberto para recebê-los. Eles não vão a esses países. Eles se concentram em Espanha, Itália e França. Por quê, Martim? Porque son los lugares que tienen mejor clima. Sí, porque tienen mejor clima. Muy parecido al de Buenos Aires. E aí se quedam, ¿se entiende? E passa. Não querem a Alemanha, Suécia, Noruega, esses outros países. Isso passou mesmo acá, lo mesmo acá. Los poucos que haviam, pensava bem, vós mesmo que me está escutando agora, entre vós lhe gusta o calor, entre estar passando frio em Buenos Aires, vendendo empanada na calle, ou ir a Brasil, lo que vos preferiría, decime. Y acá hay muchos fanáticos de Brasil, de las playas brasileñas. Ir a vivir em Tucumã, em Salta, e el verano com calor, pero quando hace frio, o Brasil. E assim, ellos se passam. Um lugar onde há poucas pessoas de tu color, de tu cultura, ou em um país onde há montão de tu color e de tu cultura. É óbvio, todos foram ao Brasil. Então, foi isso.
algumas boludeces que hablam. Não, é porque los mandaram todos a la guerra e eles morreram todos em la guerra. Deus, nadie mandou mais negros a la guerra que os norte-americanos dos ingleses. Nadie. Los mandou montones. Os norte-americanos mandaram montones. Sabe o que passava depois das guerras? Primeira, segunda, Vietnã. Os brancos volviam mutilados, totalmente neuróticos, totalmente loucos, adictos às drogas, aos remédios para dolor. Os negros volviam como depois de um fim de um dia de trabalho no campo, na cosecha de algodão. Volviam bem. Sim, é verdade. Não é discriminação decir isso, não é racismo decir isso. Sim, eles volviam bem. Tem mais resistência não só física como de mente. Volviam bem. Mesmo mutilados, pero volviam bem. Se você vai em qualquer centro de veteranos, vai ver que os brancos estão já em silla de rodas ou deprimidos, assim, vai ver que os negros estão lá bailando, participando de todas as atividades, chegam com netos, bisnetos, tataranetos, eles já vão vivo, ele tem tataraneto. Você entende? São assim, são mais fortes de cabeça, são mais fortes de físico. Loco, hay que reconhecer, tem melhor pele. Tem mais massa muscular, tem mais agilidade. São, sim, fisicamente, são superiores. ¿Sabe? Não há que dizer isso. Fisicamente são superiores. En los deportes, en las Olimpiadas, sí, deporte, baile, tudo que tem a ver com o físico são superiores. Vamos reconhecer, são superiores, ok? Cada etnia tem suas qualidades. ¿Se entende? Vamos dizer que os blancos foram mais guerreiros, os asiáticos são mais de comercializar, de fazer negócio, essas coisas, entende? De criar coisas, de inventar coisas. Praticamente tudo que temos foi inventado por os chinos, ¿se entende? Não? Os hindus também têm sua resistência, tem muita hoje com relação à tecnologia, muito é parte dos índios, hindus, a gente de Índia, não? E os africanos têm essa parte do físico e custam mais para aparecer os signos de envelhecimento. Tem um montão de qualidades, você entende? Não vejam isso como uma discriminação, mas sim, há que separar que cada um tem. Pero bueno, não foi por la guerra, ok? Outra coisa também que dizem é questão se desapareceram por la febre amarilla. Amigos... 1870. La febre amarilla para uma pessoa descendente de africanos é uma gripe de nada. Créame, eu venho de Brasília, há no mínimo uns 10 estados allá onde a febre amarilla é algo comum. ¿Se entende? Vos tu viste el sangrito, como nós dissemos, um pé em la senzala, que a senzala era a casa onde quedavam os escravos. Quem tem um pé em la senzala não muere de febre amarilla. Não muere de febre amarilla, nem sequer cai em cama. Ok? Então, não é verdade. Eles vieram com enfermidades muito mais graves em la sangre e não enfermavam. Ok? Aí nós temos um montão de enfermidades como Zika, dengue, chikungunya. Infelizmente, elas vieram sim no sangue de gente que vindo de África. Pero o tema é que acá havia o mosquito que picava todo mundo e o mosquito vindo de Egipto. ¿Se entiende? Sí, agora está todo mundo morrendo já de Zika, de dengue, de chikungunya. Não, são fortes. É Covid. Viste o que foi Covid em África? Sim. Nós sabemos números de gente que morreu de Covid em África, Martim. Sabemos os números de quem morreu em Europa, em todo, mas em África não. Até em Índia também foram números insignificantes. Insignificantes. ¿Se entende isso? E bueno, são mais fortes. Não foi por febre amarilla. Olvida essa historieta. E a última, qual seria a guerra, febre amarilla? Que se mesclaram. Se mesclaram, porque não havia racismo. Então os brancos se mesclaram com os negros e mesclaram tanto que o colorcito se diluiu. Volvemos à segunda foto. Logo, o color não se dilui. Não se dilui. Mira a mim, sou brasileira, minha mamãe era portuguesa. Mira como é minha narizita. Mira como é meu nariz. ¿Viste? Mira como são meus lábios. ¿Viste? ¿Sabe o que é isso? Eu também tenho, eu levo na sangre negra. A maioria, o brasileiro, colombiano, venezuelano, vai ver, tem a narizita, tem esses dentes grandes, não? Tem essa sorriso, mira a sorriso. Mira? Simpático. Somos muy simpáticos. ¿Sabe por quê? Porque llevamos a sangre negra. Ou seja, em uma família de gente branca, todos rubios de ojos celeste, basta uma hija da família casar com um homem negro ou um homem da família casar com uma mulher negra
E o restante da família vai começar a aparecer gente com rulitos, com orritos marrones, la pelita mais com colorcito. Se eram narigones, já começam a nascer os naricitos mais cortitos. ¿Se entende? Essa é melhor a aparência. A mim, eu creio que quedam mais bonitos. Pero bueno, se cambia a aparência, ¿se entiende? Porque os genes de ellos, existe uma coisa chamada genes, são mais fortes. Os genes del color oscuro são mais fortes, ¿se entiende? ¿No? Entre, como vos sabés, Martín, ¿no? Una persona de ojo oscuro com uma persona de ojos azules, dificilmente os hijos vão nascer de ojos azules. Sí, siempre el gen oscuro es más fuerte que el gen a não ser que el que tem ojo castanho tenha um abuelo, uma abuela de ojo claro, ok? Aí vem. Em Brasil também há gente mais assim com essa característica mais indígena. Mira, eu tenho, porque meu papá também tinha características indígenas. Eu tenho a mescla de todo. Então nós outros, brasileiro, colombiano, venezuelano, somos todos mesclados. Não, os seres não se mesclaram. Mesmo com os poucos negros que haviam acá, os seres não se mesclaram. Ok? Não é típico de los italianos mezclarem, não era típico de los espanhóis mezclarem-se, ok? E nessas épocas era mais comum que as pessoas quedaram família de negro, família de rubio, família de morocho, família de índio, eram assim no passado, ok? Então, não se dilujou o color. O que passou foi isso. Os espanhóis não necessitaram comprar negros para laburar aqui, porque os indígenas já tinham civilização, já laburavam, e não, os poucos que haviam, que foram comprados depois de Brasil e todo, terminaram yendo-se a Brasília, Colômbia, Venezuela. A pasarla mejor abajo del calor en las playas de Brasil. E não num frio andino, nesse frio que fica acá. Excelente, mira vos, la verdad que me enteré de algo muy clara tu explicación, está bueno, porque es verdad, hay mucho ahora, todo sobre todo en el mundial, ¿por qué no tienen negro? Bueno, ahí tenés una explicación coherente, lógica y racional de por qué pasa eso.